Conforme prometido, segue a minha aula gratuita sobre a transição, contencioso de transição do atual sistema para o ambiente da reforma tributária. Foi o que ganhou na enquete lá do grupo e é essa aula, então, que eu preparei para vocês. Estou aqui hoje trazendo, vou trabalhar com vocês um pouco desse ambiente de transição e o que vem por aí. Mas é como eu tenho falado, não adianta a gente pensar no futuro que está batendo aí na nossa porta se a gente não tiver uma base sólida do que está acontecendo hoje em relação à fiscalização, em relação às declarações espontâneas encaminhadas pelo contribuinte no ambiente da Receita Federal e do próprio contencioso. Claro que quando a gente fala em reforma tributária, a gente não fala só do ambiente federal, que é a minha área de experiência. A gente vai começar a falar também de estados e municípios. Por quê? Porque houve uma transformação na reforma do consumo. E isso é que eu vou começar a apresentar para vocês nesse tempo dessa aula gratuita que a gente vai ter a partir de agora. Então, eu preparei uma apresentação aqui, pessoal, que retrata, faz um resumo das principais novidades em relação à reforma tributária. Então, vou botar aqui no modo apresentação para a gente poder entender. Então, é exatamente isso: é o desafio da fiscalização no ambiente da Receita Federal e a harmonização de medidas que compatibilizem as autuações de IBS e CBS e, principalmente, essas consequências em relação ao contencioso. Então, qual seria aí o resumo, então, dessa reforma tributária sobre o consumo? Né? Porque a gente está falando de tributação sobre o consumo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Bom, no âmbito federal, o PIS e a COFINS deixarão de existir e passará a ser implementada uma contribuição chamada Contribuição sobre Bens e Serviços, no âmbito federal. No âmbito estados, Distrito Federal e municípios, nós teremos o ICMS e o ISS findos e teremos o IBS. Então, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, acabará o ICMS e o ISS e passará a existir o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Isso é considerado um IVA dual, ou seja, um IVA federal e um IVA que abarque estados, Distrito Federal e municípios. O que vai acontecer com o IPI? O IPI é um tributo federal. Ele vai também chegar à alíquota zero e passará, então, a vigorar o imposto seletivo. Mas isso, pessoal, vai haver uma transição aí. Por isso que eu chamei a atenção e ganhou na enquete de como é que vai ficar tanto a fiscalização, porque eu não posso falar de contencioso sem falar um pouco da fiscalização e da própria questão que o contribuinte fornece à Receita, que são as declarações encaminhadas, seja a PERDECOMP, que é a declaração de compensação, seja as declarações informativas, no caso de pessoa jurídica, a SF, no caso de pessoa física, a declaração IRPF, a DCTF de confissão de dívida. Então, são declarações que o contribuinte fornece à Receita Federal. Então, é claro que eu não posso tratar do contencioso sem falar primeiro neste ambiente pré-contencioso. Então, vamos lá. Então, assim, a configuração da reforma sobre o consumo, ela passa a ter o IVA dual, que é a CBS no âmbito federal, IBS no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios. E o IPI, ele vai para a alíquota zero, a exceção são algumas situações específicas e passará a ter, então, o imposto seletivo. Muito bem. Como é que fica essa transição? 2026 já começa a alíquota teste, gente. Então já está batendo aí na porta. 2026 já está chegando, a gente já está no meio de 2025. Aí em 2027 a gente vai ter a extinção da contribuição do PIS e da COFINS e a elevação da alíquota da CBS para a alíquota de referência. O IPI também terá as alíquotas reduzidas a zero
e o imposto seletivo começará a ser cobrado já em 2027. 2029 a 2032, a gente vai ter uma extinção gradual do ICMS e do ISS. Em 2033, é a vigência integral do novo sistema, tá? Aí vai extinguir ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI zero, vai passar a zero, exceto para a Zona Franca, tá? De 29 a 2078, aí vai ter uma modificação gradual em 50 anos da cobrança do local da produção para o de consumo, tá? E o governo estima que a alíquota do IBS, aí para somar o IBS e a CBS, vai dar os 26,5, que é o que há de arrecadação por conta dessa tributação existente hoje, tá? Então, em termos de alíquota não muda, muda em termos de forma, de formatação, de simplicidade. Então, contextualizando, né, a reforma tributária do consumo, a gente tem, num primeiro momento, princípios constitucionais inseridos no sistema tributário. Então, vejam que a emenda constitucional 132, que foi a Constituição Federal modificada, houve uma modificação muito grande em relação ao direito tributário, ela trouxe expressamente para o sistema tributário o dever de se observar os princípios da transparência, da cooperação, da justiça fiscal, da simplificação e da proteção ao meio ambiente. Então, isso é uma questão que é muito importante frisar, porque a reforma ela vem neste ambiente. Então, eu, como legislador, eu tenho que olhar para a Constituição, porque eu estou falando de direito tributário que é pautado na legalidade. E se eu estou, legislador, tendo que observar a Constituição, eu, para incluir leis e legislação relativas à reforma tributária, à mudança para CBS e BS, eu tenho que observar a transparência, a cooperação, a justiça fiscal, a simplificação e a proteção ao meio ambiente, porque eu estou trazendo mudanças para o sistema tributário, ok? Então, na sequência, né? Aí a gente tem algumas situações específicas. Ora, mas diante disso, Andréia, eu tenho uma fiscalização em curso, né? Uma fiscalização tanto da União, quer dizer, da Receita, quanto fiscalizações dos estados. Todos os estados têm a sua fiscalização, os municípios também têm seus órgãos fiscais de fiscalização, e a gente vai passar por uma transição nesse segmento. E a transação nesse segmento, ela está atrelada ao contencioso desse segmento também. Mas é diferente da arrecadação. Vou dar um exemplo. Exemplo do Simples Nacional. Simples Nacional. Quem exclui do Simples Nacional é a Receita Federal. Quem fiscaliza o Simples Nacional é a Receita Federal. Quem acumula e faz toda a sistemática de prestação de arrecadação para partição entre estados, Distrito Federal e município é a Receita Federal. Então, a Receita Federal, ela está ali, ela traz a segmentação de toda essa parte de fiscalização e contencioso também é DRJ, né? Que quem está aí no meu curso sabe disso, né? DRJ, que a gente explica, eu explico direitinho lá, primeira instância do contencioso, e o CARF, né? Então, o contencioso, ele tem um rito, né? DRJ, CARF, DRJ primeira instância, CARF na segunda instância. Processo até 60 salários mínimos, DRJ recursal. Então, o contencioso na Receita Federal, ele é bem delineado. E no Simples acontece isso. O que, qual é a diferença? Ah, Andréia, mas os estados, no Distrito Federal e município, não querem saber do Simples, porque o Simples arrecada pouco. Mas o problema não é a arrecadação. O problema é se a gente começar a expandir a fiscalização e o contencioso para todos os entes, estados, Distrito Federal e municípios, sem ter um órgão que consolide isso e ande em paralelo com a Receita Federal, que vai ficar só com a CBS e o IPI seletivo, lá o imposto seletivo que está no lugar do IPI, gente, isso vai ficar bem confuso, tá?
Então, a gente precisa desses conceitos bem delineados, a gente precisa verificar o contencioso, a forma que o contencioso ele se coloca na Receita Federal e o comitê gestor ele vai tratar dessas questões exatamente no ponto que tiver uniformização e harmonizar junto com o ambiente federal, tá, pessoal? Então, isso é muito importante destacar. Trazer para vocês a informação de que 90% dos créditos tributários federais ele é constituído espontaneamente, através de declaração do contribuinte. E por que que eu estou falando isso, se a gente está falando de reforma tributária? Porque a gente tem autuações, né, que são provenientes de auto de infração e de fiscalização, né, que são, eu já explico lá no meu curso, que é procedimento fiscal, quando ocorre o lançamento, quando, através do lançamento, aí o contribuinte ele tem 30 dias para realizar a impugnação à DRJ, a impugnação precisa ser tempestiva para se instaurar o contencioso. Então, a gente tem um percentual médio, que aí eu estou colocando 2022, e isso está público. Eu fiz um congresso na BDF, fiz uma palestra lá e levei esses dados, foram extraídos do sistema Confia, tem toda a credibilidade. E a gente tem aproximadamente 90%, isso não muda até 2024, ele é constante. Vejam que a partir do momento que se evoluem os sistemas informatizados, há uma evolução nessa declaração espontânea e nesse percentual, né? Então, a gente fica ali com os 10% de autos de infração provenientes de fiscalização, né? Lançamentos de ofício. E, de outro lado, quase todo o crédito tributário declarado é pago, parcelado ou compensado pelo contribuinte. Então, a gente tem aí uma gama de praticamente quase 95% em 2018, 97% em 2022, então ele é constante, como vocês podem reparar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, é, em 2022, olha, 97%, opa, 97%. 97%, ó, do crédito tributário. Então vejam que é uma situação praticamente pago, parcelado ou compensado. Então a gente tem que pensar que a Decomp ela é uma situação que demanda é, atenção por parte da reforma tributária. Por quê? Porque tanto na CBS quanto no IBS, o contribuinte vai adquirir créditos. E esses créditos, eles precisam ser consolidados e incluídos numa operacionalização que seja uniforme. Eu aqui passo o fluxo do Perdecomp, mas até por conta da gente ter mais uma aula abrangente, eu vou deixar isso para uma parte específica de Decomp que nem estava lá na enquete. Mas o que a gente precisa saber é exatamente a questão de que para formar contencioso, a gente tem 10% em auto de infração e mais ou menos do que se coloca desses 90% de declaração espontânea feita pelo contribuinte, 18% são contestados. Então, o nosso contencioso da Receita Federal é composto de 18% de despachos decisórios contestados na DRJ e mais aí uns 10% de lançamento de ofício. O resto é tudo pago parcelado, tá, gente? Então, a questão aqui no contencioso fica a compensação. A gente está falando aqui de tributos, né? No caso, o CBS, que é o PIS, a COFINS, e no caso o IPI, né? Que acaba entrando também aí na questão do imposto seletivo, e a questão da renda, né? Vamos dizer, a gente está falando aqui do consumo, então a gente está falando do PIS e da COFINS e também acaba do IPI em relação aos próprios créditos, né? Do ressarcimento de IPI. Muito bem. Aí, do total de despacho decisórios contestados, aí a gente tem decisão que é do auditor, decisão que é automática, e aí tem com intimação ou não intimação ao contribuinte. Mas o que é importante?
O acervo do contencioso de primeira instância, ou seja, em DRJ, hoje, só no federal, ele ultrapassa 250 mil processos. Tá? Então, esse é um dado que eu queria passar para vocês que é importante. Na segunda instância, que é o contencioso de pequeno valor, que a gente já falei para vocês aqui e trato lá no meu curso, até 60 salários mínimos. Então, no caso aqui, a gente tem mais ou menos pouco mais de 14 mil processos. O acervo do contencioso na Receita Federal, ele é bem substancial. E aí a gente precisa entender como esse contencioso, né, desses 10% de lançamento, auto de infração, e desses 18% de manifestação de inconformidade proveniente de despacho decisório, que é por conta do contribuinte ter ingressado com algum PER-DECOMP, algum pedido de compensação ou ressarcimento, ele precisa ser tratado. E aí, num primeiro momento, a gente tem que falar um pouco sobre a questão de como se processa a fiscalização na Receita. Porque o contencioso ele é um resultado da fiscalização. Ele acaba sendo uma questão que não ficou bem definida durante a fiscalização, seja da própria declaração que o contribuinte apresenta, seja de uma autuação que é proveniente de um procedimento fiscal e resulta num auto de infração. Então, a Receita, ela se preocupa muito hoje com a questão de você não ter um auto só justamente para lançar um auto. A questão é monitorar. Então, o contribuinte, aquele grande contribuinte, ele é monitorado. Por quê? Porque o monitoramento, ele está ligado à conformidade. Então, hoje, a Receita Federal, ela se preocupa do contribuinte estar conforme, cumprir sua obrigação, suas obrigações acessórias, pagamento dos tributos. E esse monitoramento é feito para grandes contribuintes, contribuintes que são importantes no recorte para a Receita. O contribuinte que é monitorado, geralmente ele recebe uma comunicação. Tem portarias na Receita que regulam, inclusive, o monitoramento. E são dos grandes contribuintes. Então, esses que estão ali naquele monitoramento, eles podem vir a ser fiscalizados. Se eles estiverem conformes, ok, vai seguindo com a vida. A programação de fiscalização ela está ligada também à gestão de risco. Então, se aquele contribuinte ele não é conforme e ele está no monitoramento, ele tem um risco de sofrer uma fiscalização. Então, pode haver uma programação para aquele nicho de contribuintes específicos que estão nessa situação, e a partir do momento que há essa programação, há todo um sistema da Receita que se pauta, que a Receita Federal se pauta para então emitir o termo de distribuição de procedimento fiscal para que se inicie então a fiscalização. E é importante a gente ter um pouco do conhecimento do mapa estratégico da Receita, porque a gente verifica aqui que, obviamente, o objetivo da Receita é arrecadar, né? A gente tem que saber disso e óbvio que é. Mas também ela tem como objetivo a conformidade tributária e aduaneira. Então, o contribuinte, ele tendo as obrigações tributárias dele conforme, pagando os tributos em dia, sendo adimplente, ele vai ter uma tranquilidade em relação à questão de fiscalização, ainda mais se ele for um grande contribuinte. A ideia também de um objetivo é ter a satisfação dos cidadãos com a Receita. A missão da Receita é administrar o sistema tributário e aduaneiro. Ora, opa, a gente viu lá atrás. Então, se ela faz isso, ela precisa seguir o quê? O que está na Constituição, as novidades dos princípios constitucionais: transparência, cooperação, simplicidade, justiça fiscal, preservação do meio ambiente. Então, o próprio Ministério da Fazenda tem tido muita preocupação com o meio ambiente e agora a COP30 vai trazer todas essas questões. Então, nós temos aí também uma questão importante no próprio mapa estratégico da Receita, que é prevenir e reduzir litígios. Ora, se a gente vai ter um IBS, né, de competência dos estados, Distrito Federal e municípios, em conjunto com a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços Federal, e que o pressuposto é que eles sejam gêmeos, como é que a gente vai resolver isso, pessoal? Como é que a gente vai trazer os princípios? A gente vai adaptar a fiscalização federal e essa fiscalização toda de
Estados, Distrito Federal e municípios para o IBS. Ah, vamos ter o comitê gestor. E aí lá a gente vai resolver todas as situações. Muito bem, mas espera aí. Como que vai ser isso? Esse é a grande pergunta. Como que o comitê gestor vai tratar todas essas questões do IBS para seguir em paralelo com a CBS e harmonizar com a Receita Federal? Se a gente tem um fisco hoje, federal, dialógico e orientativo, a gente também precisa ter fiscos estaduais e municipais dialógicos e orientativos. E esse é um pressuposto muito importante. Nós evoluímos nesse quesito em relação a estados e municípios? Mais ou menos. A gente sabe de algo ali, outro aqui, né? Uma questão compliance lá em São Paulo, a mediação lá em Santa Catarina, mas isso precisa ser uma política regulamentada pelo comitê gestor. E o progresso? Aí a gente tem uma evolução na receita, a gente sabe disso. Agora, progresso a gente ainda não tem, mas a gente tem uma evolução, gente. Então vejam como é importante a gente raciocinar. Isso tudo reflete no contencioso, porque se você tem um contencioso de IBS que vai ser tratado pelo comitê gestor, que vão ter câmaras de solução no comitê gestor, e a gente vai continuar com o modelo da Receita Federal, que é o modelo da RJ, CARF e da RJR para pequeno valor, se a gente vai continuar nessa modelagem para o federal, a gente precisa trazer para o comitê gestor algo que se proponha da mesma forma a ter esta conotação. Então, a gente precisa desse contencioso uniforme. E as decisões também. Já pensou, por exemplo, no caso de fiscalização, o contribuinte receber três entes fiscalizatórios ao mesmo tempo? Da União para a CBS, do Estado para o IBS e do município para o IBS. Como que a gente vai fazer? Então, tem aí alguns limites, né? Há várias emendas ao PL P 108 que ainda não foi votado e realmente precisa ser bem elucidado, bem estruturado, que ele vem trazendo a regulamentação aí de como vai acontecer esse contencioso. E mais do que isso, gente, nessa fase de transição, a gente vai ter todos os tributos. E como é que a gente vai fazer? Porque a gente não vai ter o que a gente tem hoje. A gente vai ter todos os tributos, inclusive o IBS e a CBS. A gente vai ter o ISS nos municípios e a IBS. A gente vai ter o ICMS nos estados e o IBS. A gente vai ter o PIS e a COFINS no federal e a CBS. Então, a gente precisa dar um tratamento específico para isso. O contencioso vai na Receita Federal e do CARF vai continuar como está. Então, se alguém tem que se adaptar, na minha opinião, humilde opinião, é o comitê gestor. É o comitê gestor que vai pegar as boas práticas para poder, então, se harmonizar e trazer uma uniformidade ali para aqueles entes tributantes, para poder então seguir o seu caminho junto à IBS, porque se a gente quer simplificar, e a gente quer não, o legislador constituinte disse que deve observar, é um dever. Então a gente precisa obedecer o que a Constituição está dizendo, precisa simplificar, né? Então, essas declarações apresentadas pelos contribuintes precisa ter uma uniformização, tanto para o IBS quanto para a CBS. Os procedimentos diretamente ligados ao contencioso, como é que ficam, né? As questões de prazo, né? Cada ente tributante tem sua forma, sua constituição estadual, seu código tributário. Vai ter que unificar, né? Vai precisar unificar. Por isso, então, o PLP 108 está trazendo essas novidades. E precisamos incentivar que o PLP 108 traga segurança jurídica. Como buscar soluções ao desafio do contencioso junto ao comitê gestor da Receita e à Receita Federal, né? Como é que a gente vai trazer essas soluções? Como é que a gente vai harmonizar? Não seria melhor a gente já trazer uma sistemática consensual para o comitê gestor em conjunto com a Receita? Para depois o remanescente se transformar em contencioso, precisa julgar antes,
Precisa ter o contencioso antes, a gente não poderia ter meios alternativos para solucionar esses possíveis conflitos já no início, na forma da particularização desses lançamentos. O lançamento poderia ser único, o auto de infração poderia ser único. Aí a gente volta para a questão da conformidade. Será que não é melhor a gente incentivar a conformidade que o contribuinte paga? Claro que é, claro que é. Mas temos ali os 10% que eu mostrei para vocês, temos os 18% ali e não vai mudar para estados e municípios, e Distrito Federal, sempre inclui o Distrito Federal nisso, vai ficar nesse patamar, que seja 5%, já vai ser complexo. Aqui eu trago assim, a pirâmide da conformidade, né? O que a gente tem aí em termos de possibilidade de conformidade. A gente já tem a emenda constitucional 132 que fala da cooperação, a gente tem a Lei Complementar 214 que traz a questão importantíssima do contribuinte cumprir as suas obrigações. O PL 15 está em trâmite, o PLP 108 está em trâmite, o PL da Comissão de Juristas, gente, PL da Comissão de Juristas, que traz os meios alternativos, ele precisa se harmonizar também com o PLP 108. Eles precisam conversar, eles não podem ser dicotômicos, não podem ser dissonantes. E nós temos aí, por exemplo, receita de consenso. Por que não utilizar o consenso para estados e municípios da mesma forma que o receita de consenso existe hoje na Receita Federal? Falo isso lá no curso também. Então, quando você tem um monitoramento unificado, uma fiscalização uniforme, você vai ter um contencioso uniforme. Então, o que você vai esperar dos parâmetros de fiscalização no IBS e CBS? Uniformização. A palavra hoje que mais se fala e que a gente menos vê é a uniformização. A gente precisa da uniformização para seguir adiante nesta reforma. E aí eu trago algumas reflexões, por exemplo, a fiscalização do IBS e CBS de forma concomitante. O que significa na prática? Ninguém quer perder, né, gente? Ninguém quer perder. Como é que vai ser, então, essa interlocução? A gente precisa acompanhar, né? Nós que estamos ali, tributaristas, dia a dia, advogados, contadores, precisamos olhar de perto essas mudanças, né? Vamos ter um regulamento único para o IBS, pelo comitê gestor, e harmonizar normas com a Receita Federal, vamos ter aí uma diretoria, o que o PLP quer, né? Uma diretoria de fiscalização é importante, né? Um auto de infração unificado, um único procedimento fiscal, um único auditor, um TDPF, que eu falo lá no meu curso, tudo direitinho, como é que funciona, como é que é distribuído. E a consulta tributária, ela vai ser unificada também? Então, isso é uma outra questão. Capacitação dos auditores dos entes federativos. A gente também não pode infringir o pacto federativo das independências da União, dos estados, Distrito Federal, município. Então, a gente tem que ter todas as etapas, a capacitação do monitoramento, na programação, na fiscalização, no compliance e, principalmente, né, no contencioso, porque existe uma questão muito grave de desconfiança entre fisco e contribuinte, e vice-versa, né? E a comunicação interna e externa, ela é muito importante nesse momento. Bom, pessoal, eu termino aqui essa breve exposição sobre reflexões em relação à reforma tributária, fiscalização e contencioso, porque a gente vai viver momentos muito complexos. A gente vai viver momentos de desafios. Mas, como diz Ariano Suassuna, tudo que é ruim de viver é bom de contar, né? Então, vamos aí ter o nosso tempo de depois a gente olhar para trás e ver o quanto a gente evoluiu e o quanto essa reforma realmente valeu a pena, tá? Muito obrigada. Tá aí meu e-mail para quem tiver interesse. E também estou no Instagram, professor André, André Dueck, no Instagram. E muito obrigada aí. Espero que vocês gostem da aula gratuita que eu disponibilizei para vocês. Estou com o meu curso, né? Essa aula será disponibilizada para os membros do grupo de WhatsApp e também para quem tiver interesse em adquirir o curso e tiver interesse, então, em conhecer um pouco mais da minha experiência na Receita Federal por mais de 32 anos. Muito obrigada e até a próxima.